7h35 na capital amazonense. Muito obrigado a você que está conosco pela audiência também. Você já ouviu falar em saúde emocional no home office? Home office virou moda agora por conta da pandemia. Muitos trabalhadores foram trabalhar de casa, tá aí o termo home office. Embora pareça algo que possa ser fácil, esse estilo de trabalho vem com muitos e diferentes desafios. Por isso, saber lidar com esse contexto, que é novo para muita gente, é fundamental para evitar um grande comprometimento do bem-estar da pessoa. E é exatamente por isso que a gente agora vai falar com o psicoterapeuta, ele também é palestrante e filósofo, Carlos Florencio, que já está ao telefone aqui do Grupo Diário de Comunicação. Bom dia, Carlos Florencio, como vai? Bom dia, Patrick, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por atender a nossa equipe e tratar desse assunto que a gente também julga de extrema importância, que é como lidar com a saúde emocional durante o trabalho de home office. E aí eu te pergunto, como a chamada autocobrança excessiva afeta os profissionais? Em época de pandemia, em época de instabilidade, né, social, né, e financeira, e não só, que nós estamos vivendo no momento, né, já gera um certo mal-estar na pessoa. E, consequentemente, a pessoa acaba não tendo uma postura mais agradável na relação com ela e com o seu mundo. Então, no cenário atual, já é um cenário que não é muito favorável para se conseguir manter, né, uma certa calma. E a pessoa que se autocobra, ela, como o próprio nome diz, cobrança eu cobro porque eu tenho uma dívida. Se eu tenho uma dívida, eu tenho que sanar, resolver, né, pagar essa dívida. Agora, se você não tem uma dívida propriamente dita, né, então provavelmente você tem algum compromisso que você assumiu que você deve cumprir. Então, a pessoa que ela exercita a autocobrança é como se ela cria uma espécie de divisão dentro dela mesma, né, e aí ela cria uma espécie de personagem que vira um pouco carrasco dela mesma, como se fosse uma espécie de diretor de escola, um professor, né, um ser meio que autoritário, meio controlador, né, investigador, e que está lá cobrando, né, que está lá exigindo que cumpra um determinado objetivo, que consiga resolver uma determinada tarefa. Então, a outra pessoa, né, nessa divisão, o outro eu, do próprio eu da pessoa, acaba levando, né, essa pressão toda. E aí, então, aqui nós vamos ter um conflito interior. Por quê? Porque nós vamos ter uma divisão da personalidade da pessoa em duas, onde uma vai contra a outra e a pessoa, então, ela fica se chicoteando, ela fica se cobrando, ela fica contra ela mesma toda vez que ela não chega nesse resultado. Isso tudo, Patrick, é decorrente de processos de traumas, processos do inconsciente da pessoa, processos mal resolvidos, referências que a pessoa traz na forma como ela foi criada, né? Na nossa sociedade isso é muito, digamos, normal dentro de uma anormalidade. Por quê? Porque somos sempre cobrados em sermos um bom profissional, um bom pai, uma boa mãe, né? um bom filho. Nós somos sempre cobrados em ser um bom, mas nunca partindo do princípio da aceitação daquilo que eu sou de acordo com a minha referência, mas sim a partir da referência daquilo que a outra pessoa institui que é uma coisa correta e que, consequentemente, se transforma numa verdade absoluta e que o outro tem que se encaixar naquilo. Então, correto. É muito fácil nesse momento, né, Patrick, principalmente agora, que todos esses traumas, que todas essas coisas que ficaram lá mal resolvidas, numa época em que você está em exclusão social, dentro do home office, e que você agora é o seu próprio chefe, o seu próprio líder, que tem que dar conta das coisas, que essa cobrança acabe aumentando muito mais. Compreendo. Agora, esse ritmo de trabalho, o senhor também é psicoterapeuta,
eu digo trabalho excessivo, né? Por mais que seja no home office, pode desenvolver aquela chamada síndrome de Burnout no profissional? Sim. Essa é uma das minhas especialidades, né? Essa tendência da pessoa de ela virar inimigo dela mesma, se cobrar em demasia e, como consequência, ela ficar sobrecarregada. Hoje em dia, já foi considerada pela OMS como uma patologia clínica, né? Então, aí toma ansiolítico e uma série de remédios. Normalmente, eu trabalho sem esse tipo de ferramenta. Eu trabalho muito mais com uma ferramenta a nível do inconsciente, gerando exercícios de bem-estar, anti-estresse, gravados para as pessoas, porque de uma forma mais natural, né? Porque da mesma forma, eu parto do princípio que se a mente conseguiu ficar doente, ela sabe o caminho para ficar doente, então ela também sabe o caminho para a própria cura. Então eu trabalho muito com esse processo de mecanismos, né, que a pessoa possui dentro do processo de somatização de doenças psicossomáticas, de reverter esse processo. Dentro desse quadro de autocobrança, com sobrecarregado, com uma série de coisas para fazer, porque, por exemplo, uma mulher, ela está em casa, ela está trabalhando, mas ela tem os filhos, ela tem o marido, ela tem a casa para cuidar. Muitas vezes, nesse momento, não dá para ter uma secretária, uma assistente, né, dentro de casa, porque há um risco do vírus e tudo mais. Então, toda e qualquer sobrecarga gerada por um excesso de cobrança e também uma necessidade de ser perfeccionista, de não errar, porque não quer ser julgado, criticado, porque a opinião do outro ou aquilo que o outro pensa a meu respeito ainda é algo preocupante para a pessoa e relevante. Então, nesse cenário, com certeza, a pessoa com essa sobrecarga, ela vai ter esse burnout, como outras patologias também, depressão, tristeza, angústia, e assim vai. É isso, eu havia falado síndrome de Burnout, mas é burnout mesmo, né? Como o senhor falou, não é isso? Burn, que é queimar, né? Out, né? Ou seja, a pessoa literalmente está se queimando viva, em bom português. Mas é burnout, né? Florencio também pode ser Burnout, porque lembra um pouco o francês também. Carlos Florencio, psicoterapeuta, palestrante, filósofo, muito obrigado por sua participação ao vivo aqui com a gente, emprestando um pouco do seu vasto conhecimento nessas áreas e nos ajudando a compreender bem que essas cobranças é preciso ter um alerta aí, senão pode causar muito problema. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço e tudo de bom. Só lembrando que a síndrome de burnout, ou burnout, é aquele esgotamento profissional. A pessoa já não aguenta mais, aí tem essa síndrome.